Olá, seus mafiosos! Sejam bem-vindos ao Game Shark, programa da Loading focado no mundo dos videogames. Eu sou Bruna Penilhas e todos os dias aqui a gente destrincha um jogo e conta as novidades, as curiosidades e tudo que você precisa saber para aproveitar a experiência ao máximo. Nosso papo de hoje é sobre uma das franquias de ação e aventura mais queridas da indústria japonesa de jogos. Eu tô falando de Yakuza. É Yakuza, não é Yakuza. Eu vou ter problema para falar o nome desse jogo no programa, porque a minha vida inteira eu falei Yakuza. Aliás, o Game Shark de hoje é de Yakuza Like a Dragon, 8º capítulo da série que chegou mudando muito a franquia, mas mantendo o essencial. Um mundo aberto, cheio de coisas para fazer, muita pancadaria e o humor marcante que fez de Yakuza um sucesso no Oriente e no Ocidente. Yakuza Like a Dragon foi lançado no Japão e no continente asiático em 16 de janeiro de 2020 para PS4. O jogo publicado pela SEGA chegou ao Ocidente quase um ano depois, em novembro de 2020, no PlayStation 4, Xbox One e PC, mas com um adendo. As versões de nova geração de Yakuza Like a Dragon foram lançadas com exclusividade temporária para os Xbox Series X e S, com a promessa do game ganhar uma atualização focada no PS5 no final de 2021. Na esteira da exclusividade nos novos Xbox, a SEGA também levou seus jogos de máfia japonesa para o catálogo do Xbox Game Pass. As remasterizações do 3º, 4º e 5º jogos da franquia chegaram ao serviço da Microsoft em janeiro. Já Yakuza 6 The Song of Life desembarca no Game Pass em 25 de março de 2021, segundo o anúncio da SEGA feito durante o The Game Awards 2020. Yakuza Like a Dragon é o primeiro jogo depois de The Song of Life, que foi lançado em 2016, e Yakuza 0 de 2015. Apesar de ganhar a alcunha de Yakuza 7 no Japão, o título é o 8º capítulo desse universo e apresenta mudanças significativas em relação aos antecessores. Após concluir a história de Kazuma Kiryu em The Song of Life, a SEGA resolveu aposentar o protagonista dos 7 primeiros jogos principais e contar a história de outro integrante do clã Tojo. Ichiban Kasuga é um bandido de baixo escalão em Tóquio que enfrenta uma sentença de prisão de 18 anos após ser condenado por um crime que não cometeu. Servindo lealmente à organização enquanto esteve preso, Ichiban retorna para a sociedade e descobre que ninguém estava esperando por ele do lado de fora. O clã Tojo foi destruído pelo homem que ele mais respeitava. Ichiban então parte para descobrir a verdade por trás da traição de sua família, atraindo um grupo desorganizado de delinquentes para o seu lado. Adachi é um policial desonesto, Namba é uma ex-enfermeira sem abrigo e Saeko uma anfitriã em uma missão. Juntos, o grupo se envolve em uma caçada que os tornará heróis que nunca esperavam ser. Diferente de Kiryu, Ichiban é ainda inexperiente na Yakuza, tornando sua jornada de aprendizado mais próxima de quem nunca pegou um título da série para jogar. A mudança de protagonista veio acompanhada também de uma ruptura de gameplay. Like a Dragon abandona os combates de ação no estilo beat'em up e adota batalhas de um típico RPG japonês por turno. Pra gente entender essa mudança, no caminho contrário, é como se Pokémon adotasse o gameplay de jogos como Bayonetta e Devil May Cry. A mudança de Yakuza aconteceu quando a série estava finalmente se consolidando no ocidente, mas não desagradou mesmo os fãs orientais. Os RPGs japoneses estão em alta e com a alteração, a jogabilidade de Yakuza se aproxima de outros grandes hits do momento da indústria japonesa, como Persona 5. Yakuza Like a Dragon também é o primeiro jogo da franquia principal a ser completamente dublado em inglês. Entre a escalação de atores está Kaiji Tang no papel de Ichiba Kasuga e George Takei, o lendário ator de Star Trek, como antagonista Mazumi Arakawa. Apesar de todas as mudanças, Yakuza Like a Dragon continua a apresentar um cenário gigantesco baseado no Japão, ação de alta intensidade, uma riqueza de personagens singulares, além de mini-jogos e atividades secundárias hilárias. Dá uma olhada no trailer. Let's make it epic. Growing up, all I ever wanted was to be a hero, just like the ones in my favorite video games. Ichiban. Why not become a hero at 40, right? Here, the Dragon Slayer! Turns out, all a hero needs is a quest. I finally found mine, and I'm going to play it my way. They
say this city is too wild. Too big. I'll put my skills to good use. Too mean to take on yourself. Terminated! I say, with the right friends, anything's possible. And I mean anything. I summon you! What the? These are my friends. This is my quest. And we're about to rise to the top! To say goodbye. I'm such a mess. I'm lost. I'm no good at this. Bakamitai Kodomo Nanome. Ô, Bruna, a gente tá gravando já? Desculpa, gente, eu tava aqui no meu karaokê japonês. Alrighty then. Os minigames sempre foram um destaque de Yakuza, sendo karaokê idolatrado pelos fãs e um meme na internet. A número 1 de pedidos na hora de cantoria sempre foi Bakamitai, que tá de volta ao catálogo das músicas que podem ser performadas dentro de Yakuza Like a Dragon. Bakamitai originalmente chamou a atenção no karaokê de Yakuza 5, se consolidando como um meme em Yakuza 0. Sempre foi muito engraçado parar as batalhas violentas do jogo para soltar a voz do coração na canção com um instrumental brega e letra que conta a história de um rapaz com um amor não correspondido. Bakamitai diverte muito os jogadores pela sua aleatoriedade e por humanizar figurões badass do jogo, como o próprio protagonista Kazuma Kiryu. Na internet, a canção ecoou mais ainda como meme devido à popularização do deepfake, que é a técnica que simula movimentos do rosto e boca digitalmente a partir de um vídeo ou foto. Se era engraçado ver nos videogames um membro da Yakuza cantando a música criada para os karaokês, a internet conseguiu ir além. O meme de Bakamitai com o deepfake colocou celebridades como o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o presidente russo, Vladimir Putin e Nicolas Cage, o ator que todo mundo ama, para cantar o hit. Sobrou até pro Thanos, o grande vilão dos quadrinhos e filmes da Marvel. Vídeos com várias pessoas e personagens da ficção cantando Bakamitai se espalharam por aplicativos como o Instagram e o TikTok. Bakamitai foi composta para Yakuza por Ryosuke Hori e Mitsuharu Fukuyama, de Bayonetta, e Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos. Um remix da canção aparece em Yakuza Kiwami, remake do primeiro jogo da franquia. Ao longo das suas aparições, a música é performada por Kiryu, Taiga e Yunamba, todos atormentados por uma lembrança diferente. Todo personagem que canta Bakamitai nos karaokês de Yakuza olha com aquele olhar de sofrência para uma foto diferente durante as cutscenes. Saejima tem uma foto sua com Yasuo Sodachi, Namba tem uma foto do chefe da área do sem-teto e Akiyama olha para um registro de si mesmo enquanto morava na rua. Em Like a Dragon, Bakamitai estreia novamente com uma surpresa para os fãs do meme. A faixa ganhou uma tradução para o inglês junto com a dublagem do novo título. Na língua ocidental, Bakamitai, que significa algo como pareço um idiota em português, recebeu o título de I've Been a Fool. Além do clássico meme que foi responsável por apresentar Yakuza para muitas pessoas, outras canções do karaokê também ganharam tradução para o inglês em Like a Dragon, como Machine Gun Kiss, Spring Breeze e Hell Still. E eu fico aqui pensando se um dia a gente vai ter também uma localização do jogo para português do Brasil. Tem uma ótima sugestão de versão para Bakamitai. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração.
Apesar de marcante, o universo de minigames em Yakuza vai muito mais longe do que a cantoria e estão espalhados pelo mapa de Like a Dragon. O jogador pode disputar partidas de dardos, golfe, shogi, mahjong, pôquer, fazer exames vocacionais, tentar assistir um filme no cinema sem dormir, negociar imóveis, coletar sucata pela cidade e até se envolver em corridas de kart no maior estilo Mario Kart. Os minigames ajudam a coletar dinheiro e material para a fabricação de armas e outros itens. Se você procura algo mais casual, a cidade do game ainda possui jackpots e fliperamas com clássicos da Sega para os arcades. Nas máquinas, o jogador pode relembrar games como o clássico de corrida OutRun, o shooter Space Harrier, o mascote antecessor do Sonic, Opa Opa do game Fantasy Zone e até os títulos de luta como Virtua Fighter 2 e Virtua Fighter 5. É conteúdo para garantir várias e várias horas de game. E agora o Game Shark vai para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta para falar mais de Yakuza Like a Dragon. Yakuza Like a Dragon introduziu muitos novos recursos ao evoluir para um RPG, herdando elementos de outros jogos japoneses clássicos do gênero. Uma das novidades é a capacidade de convocar um aliado para ajudar o protagonista durante as batalhas. A mecânica lembra muito o que a gente vê com as invocações de Final Fantasy. Em Like a Dragon, o recurso é chamado de Pound Mates e pode ser acionado via telefone após o jogador completar um dos capítulos iniciais da trama e pegar uma certa quantia de dinheiro. Durante a ação, o Pound Mate pode atacar diretamente o seu inimigo ou ainda aprimorar os status dos combatentes. Muitas dessas invocações são rostos familiares que vão explodir a mente de quem já conhece a franquia. Outros são apenas bizarros, assim como muita coisa em Yakuza, né? Na missão Baby Don't Cry, por exemplo, Ichiban se alia a Pound Mates da Yakuza que gostam de se vestir como bebês. Um outro Pound Mate inusitado na luta contra Yakuza é o gato Robson. Que japonês coloca o nome de um gato de Robson? Me fala, Dave. Robson é um gato que se transforma em um poderoso tigre. Para desbloqueá-lo, o jogador precisa chegar ao capítulo 5 de Like a Dragon e encontrar os 9 gatos perdidos de Hiro. Mas engana-se quem pensa que Final Fantasy é a única referência a um RPG japonês em Yakuza Like a Dragon. Em determinado momento do jogo, você será atacado por um inimigo desconhecido e com poderes estranhos. A batalha levará o jogador até o professor Sujimon, um homem de jaleco branco que pede que você encontre e catalogue Yakumons para devolver a paz mundial. Yakumons são homens da Yakuza que foram transformados após experiências de laboratório. O professor vai instalar a Yakudex no seu telefone e pedirá que você use o aplicativo para coletar dados de todos os Yakumons. Gente, se ainda não ficou claro, essa missão em Like a Dragon é uma referência a Pokémon, clássica franquia de RPG com animaizinhos. Antes de partir na sua missão em Yakuza, o professor ainda pede que você escolha um dos seus assistentes para te ajudar na missão. Os assistentes estão vestidos de vermelho, azul e verde. Olha a referência. As menções discretas a outros jogos são costumeiras em todos os títulos de Yakuza. Algumas são mais óbvias e outras nem tanto. Em Like a Dragon também é possível tocar CDs coletados durante a campanha em um bar. Por essa mecânica, o jogo da Sega presta homenagens a trilhas sonoras de diversas franquias, como Sonic, Valkyria Chronicles e Persona 5. Referência ao mundo dos jogos, mas também referências a lugares do nosso mundo. A gente sabe que Yakuza se passa em Yokohama e se baseou em características reais do local que integra a região metropolitana de Tóquio. Like a Dragon vai além e apresenta aos jogadores uma nova área para explorar. Isezaki é um distrito de prostituição e foi baseado em uma área específica da Yokohama da vida real. A modelagem até replica o lugar onde existe um KFC, transformando a rede de fast food em um estabelecimento que vende frango no game. O canal Gamers Global publicou um vídeo que compara alguns dos cenários reais da segunda maior cidade japonesa com as que a gente vê na Yokohama de Like a Dragon. Yakuza não utiliza os nomes reais das localizações, mas a semelhança é realmente absurda. Confere aí como que ficou e comenta nas redes sociais usando a hashtag GameShark.
Like a Dragon ainda traz de volta a excentricidade dos jogos anteriores, inclusive como easter egg. Em um dos minigames, você deve ajudar uma família a transformar uma pequena loja de doces em uma mega corporação. A família tem um frango chamado Omelete e o jogador pode designar o mascote como administrador da loja. Essa não é a primeira vez que a série principal de Yakuza tem uma galinha dos negócios. Em Yakuza 0, o frango Nugget pode se tornar gerente do Real Estate Royale. O bicho inclusive interage com Kiryu em encontros de negócios. Chique, né? E o Game Shark agora faz uma pausa para convidar o pessoal do Mais Geek. O que será que o Maxon e o Clayton prepararam pra gente dessa vez? É com vocês, meus queridos. E aí, Bruno, pessoal que acompanha o Game Shark, o Mais Geek tá chegando hoje para falar de Yakuza. Opa! Sempre maravilhoso, a gente já falou aqui outras vezes foi o Like a Dragon, mas agora a gente veio para falar do Remastered Collection, que chegou recentemente no Game Pass, tanto do PC quanto do Xbox. Yakuzas 3, 4 e 5, para ter ali esse miolo da saga do Dragão de Dojima, Kazuma Kiryu. Começando, eu queria saber sua relação com o Yakuza do jogo. Eu gostei já, porque assim, eu lembro que quando os caras anunciaram Like a Dragon, eu falei, esse vai ser meu primeiro Yakuza. Tem que ser. Porque eu falei, nossa, isso aí tá com muito cara de RPG. Completamente. Você é muito fã de RPG japonês, Nossa, né? adoro RPG japonês, faz parte da minha vida. Acho que é o gênero que eu mais gosto, é JRPG, né? Não é só RPG. Compactuo com você. É o nessa, RPG japonês, é o meu gênero favorito. Mas assim, pra dizer que já fazia um tempo que tinha muitos elementos de RPG lá no Yakuza, só que faltava mesmo era tirar a porradaria beat'em up e colocar um elemento de batalha de turno, que foi o que aconteceu. Eu vou falar pra você que a minha relação é muito íntima com o Yakuza, porque faz 10 anos que o Sr. Jefferson caiu, não para de falar isso na minha orelha. Todo dia negócio de Yakuza. E agora sou eu também. Você também, mas ele tá complicado, cara. Eu vou lá descer pra me trocar lá no figurino, ele... Mariana, coloca aqui uma camiseta igual a Yakuza, quero Yakuza. Tá certo. Quero não sei o que Yakuza, quero um dragão. Tá certíssimo. Aí eu vou na loja, vou comprar um negócio. Aí ele volta, olha aqui, agora eu tenho um dragão nas costas. Fazer tatuagem ele não faz. Eu acredito que vai chegar lá ainda. É o próximo passo. E aí depois, eu acho que o mais íntimo mesmo de Yakuza é a foto que a gente tirou uma vez. Eu, Haterman, Jefferson. Deep Lore. Que era igualzinho Yakuza, a gente com os ternos, com as golas da camisa todo pra mundo fora. Jovem, chupado, assim, tudo, nossa, né? tá muito magro, Na né? estica, nossa, cara, tá mega magro, cara. Mas você sabe que eu fico curioso pra, tipo, a pessoa que joga o Like a Dragon e agora tem acesso a esses, né? E que experimentou ali o Kiwami 1 e 2, que são de fato os remakes, né? Esses aqui são remasterizações, como o próprio nome diz, e a diferença é bem grande. Não só um lance da época que foi lançado, que inclusive Yakuza completou 15 anos no final do ano passado, que já uma série tem muitos jogos, inclusive vários deles nem foram lançados aqui no Ocidente, que é uma pena. Mas agora tá sendo lançado tudo ou não? Eu não sei se eles vão tirar atraso, cara, porque tem 2 de PSP, tem lá o Kenzan de PS3, eu não sei se eles vão fazer isso, mas seria maravilhoso. O Nagoshi podia estar assistindo esse programa e, né, tenho certeza que ele assiste. O homem mais bronzeado do Japão, maravilhoso. Tá assistindo, não sei se sabe, nosso bloco tá crescendo cada dia e aí chegou no Japão, cara, a gente já tá internacional já. Mas aí são fases muito importantes, porque especialmente no 3, ele meio que queria se aposentar, é sempre isso, né? Ele faz, assim, coisas incríveis, o Kazuma, e sempre, assim, se entregando às pessoas que ele ama, e isso que é legal, né? A primeira impressão é aquele cara sisudo e tal, mas aí você vai conhecendo ele mais e mais, você vê que ele é uma pessoa que é puro coração, e ele abriu um orfanato com a Haruka, sua filha adotiva, e é claro que tudo dá errado. É o comecinho do 3. Aí o 4 é aquela coisa que já tem um monte de personagem, 4 no caso, e o 5 já vem mais ainda 5 personagens no caso, inclusive dá até pra jogar com a Haruka. Ela quer ser uma idol, então tem quebra de... Além de ter esse aspecto sandbox, tem quebras do gameplay, da forma que você joga com cada um deles. Eu gosto muito que tem muito ator que eu conheço que participa lá, principalmente ator de tokusatsu, sabe? Que participa ou dubla ou empresta o rosto para personagens ali dentro de Yakuza, né? O Jefferson vive falando disso. Inclusive uma das meninas lá respondeu pra ele no Twitter quando ele foi... É mesmo? Rapaz. Acho que é do Yakuza 6, inclusive. Olha que isso. Ele tweetou falando com ela e ela foi lá e retweetou o tweet dele. Foi muito da hora. Inclusive ele deixa lá fixado. Entrem lá. Tá certíssimo, porque assim, é uma característica mesmo, né? Os japoneses têm cara de japonês, é uma coisa muito fotorreal, assim, né? É assustador, e uma das características que dá pra você perceber muito nesses jogos é como o Yakuza consegue ir do drama pesadíssimo pra comédia pura em segundos, assim. É uma característica muito recorrente da série. Não, porque eu sei que o 7 tem muito, assim, eu lembro que a gente fez um programa também, Geek, só sobre o Like a Dragon, porque, né, Jefferson caiu.
colocou lá pra gente falar o programa inteiro. Tem que fazer isso agora de novo e tem que fazer mais, tá certo. E aí ele falou, não, que é muito legal, que é uma comédia, que o cara acha que o cara é um herói de Dragon Quest. Exatamente. E o cara tem um mendigo que é o mago. Exatamente. E os caras têm uma magia tipo White Mage. Do sorvetão. O taxista lá, o policial aposentado, é tipo um... O que ele seria? Um monk, sei lá. Um monk, é. Mais ou menos. Ele é o guerreiro, né? Mas eu diria que, tipo, essa ideia, que nasceu de uma brincadeira de 1º de abril, se não me engano, surgiu do fato de Yakuza 4 e 5 ter apresentado tantos personagens. E esses personagens serem tão legais, assim, todos cabem muito bem. E também outras áreas, não é só o Kamurocho lá, que é a área mais central, mas novas regiões do Japão, que são também muito fiéis, assim, não é o mesmo nome dos lugares, mas é 100% baseado lá mesmo, de tipo pesquisa, de vai lá e recria e tal. Então, assim, jogou algum Yakuza, jogou o Kiwami 1 e 2, agora é a hora de fechar essa saga, agora já disponível em muitas outras plataformas, agora no caso... Ou tipo eu, vai jogar o 7. PC. Exatamente, eu já pulo pro Like a Dragon, que também funciona perfeitamente e daria muitíssimo certo. É isso aí, Bruna. A gente se vê no próximo programa, valeu, tchau. Tchau, tchau. O Game Shark de Yakuza Like a Dragon volta já pra gente falar sobre a recepção do jogo e sobre o futuro da franquia. Fiquem aí. Estamos de volta com o Game Shark de Yakuza Like a Dragon. O jogo tem nota 83 no agregador Metacritic para suas versões para consoles e para PC. São ao todo 80 avaliações positivas e 13 mistas. O Kotaku escreveu que adorou a ideia de transformar Yakuza em um RPG, já que há muito tempo a série flertava com o gênero, seja com grandes diálogos, árvores de habilidades e sessões com equipamentos. Apesar da mudança no combate, o review destaca que a espinha dorsal da série permanece no novo episódio, com muita bizarrice e tramas secundárias. As críticas vão para o roteiro. Segundo o Kotaku, Like a Dragon parece se preocupar mais em amarrar as pontas soltas do que seguir adiante com um novo protagonista. Já o site Eurogamer também fez muitas ressalvas à história de Like a Dragon. A análise destaca que o enredo muitas vezes passa a mensagem de que o crime é necessário, causando reações mistas por quem jogou o game. A publicação descreve a jogatina como uma montanha-russa de emoções em uma campanha que terá momentos bons, momentos muito ruins, momentos que te farão sentir de tédio a descrença. E o que disseram os brasileiros? O site Tecmundo descreveu que Like a Dragon tem seus problemas com as câmeras que travam em alguns momentos, mas nem essas falhas apagam o brilho do novo capítulo da franquia. A publicação deu nota 95 de 100 para o jogo, se contrapondo a críticas à história de outros reviews gringos. Para a avaliação, a história de Like a Dragon é intensa e ilumina cantos obscuros da sociedade que muitas vezes a gente não quer ver, rendendo muitas gargalhadas pelo caminho. Já com o lançamento de Like a Dragon no Japão consolidado, a série Yakuza ultrapassou a marca de 14 milhões de unidades vendidas, segundo o relatório fiscal de 2020 da SEGA. Yakuza chegou originalmente para o PlayStation 2 em 2005, e de lá para cá foram lançados um total de 18 jogos, entre os 8 da série principal, remakes e seus spin-offs. Apesar dos bons números, o relatório fiscal aponta que a SEGA ainda considera Yakuza uma série de nicho e especialmente forte no Japão. A franquia hoje está em uma posição confortável no Ocidente e no Oriente, mas o começo dessa história não foi tão bem assim. Yakuza demorou até conseguir um sinal verde para sua produção dentro da SEGA. Em entrevista à revista Edge, o criador desse mundo, Toshihiro Nagoshi, revelou que a Nintendo e a Microsoft rejeitaram apostar na franquia Yakuza por acreditar que a ideia não valia o investimento. Os jogos ganharam sinal verde na SEGA, mas a própria empresa também não estava muito animada com a ideia. Boa parte do receio de Yakuza vinha de suas bases. Toshihiro tinha a intenção que a franquia se afastasse dos padrões dos jogos feitos no Japão até 2020. A ideia era desenvolver um game sem apelo para crianças e mulheres, focando a experiência no gosto de homens japoneses. Nagoshi disse que muitos elementos de Yakuza refletem seus próprios gostos pessoais, como a presença ostensiva de bebidas e mulheres. As missões das campanhas, além dos nomes de personagens, são herdados de casos que o criador ouviu ou pessoas que o ajudaram durante a vida. A ideia ainda tinha mais um entrave: a temática. Yakuza é a maior organização mafiosa do mundo, um problema e um tabu para o governo japonês pela sua atuação dentro e fora dos parâmetros da lei.
Assim como em outros países, a Yakuza é organizada em famílias rivais que disputam dinheiro e influência. Na estrutura existem os padrinhos, que oferecem dinheiro, conselhos e proteção, e os afiliados, que são subordinados que juram fidelidade incondicional à família. Qualquer jovem com 25 anos pode ingressar na Yakuza. Quem adere à organização recebe aulas de artes marciais, manejo de facas e outras armas brancas. Os subordinados geralmente são tatuados para demonstrar sua lealdade e nunca devem revelar segredos da família. O código de conduta da Yakuza ainda proíbe o envolvimento com drogas, o roubo de dinheiro da quadrilha, a desobediência aos superiores e que os membros procurem a justiça. Quem falha com as regras corta um dedo da própria mão e o oferece à família como um pedido de desculpas. A polícia estima que metade do faturamento da Yakuza tem origem em atividades legais como a construção civil, mercado financeiro e o setor imobiliário. As famílias possuem mais de 1.000 empresas de fachada, incluindo agência de emprego, companhias de seguro e até estúdios de cinema. As empresas lavam dinheiro para o outro lado da organização. A máfia atua em operações ilegais como a prática de extorsão, agiotagem, pagamento de propina e suborno para agentes públicos, além de prostituição, jogos de azar, exploração de trabalho escravo, pornografia infantil e tráfico de drogas. Fazer parte da Yakuza não é um crime no Japão, mas negociar empréstimos ou proteção com as famílias se tornou. A expansão das atividades ilegais tem contribuído para o declínio da imagem positiva que a máfia japonesa construiu com ações humanitárias ao longo dos anos. A Yakuza costuma socorrer vítimas de terremotos no Japão com alimentos e primeiros socorros. Mesmo assim, a organização continua com a imagem em declínio. A polícia estima que a Yakuza perdeu mais de 33 mil membros nos últimos anos. A organização já contou com 180 mil pessoas no final da Segunda Guerra Mundial, o que representava metade da força policial do Japão. Parte da população passou também a não permitir a entrada de pessoas tatuadas em estabelecimentos privados e não contratar jovens com os dedos cortados. Em meio a essas polêmicas, o primeiro jogo de Yakuza foi lançado no Japão em 2005 com o título original de Ryuga Gotoku, para evitar ligação direta com a máfia. A série foi lançada para o PlayStation 2 e deu seus primeiros passos rumo ao sucesso nos consoles da Sony. O primeiro game da série mostra o começo da jornada de Kazuma Kiryu, um homem que busca respostas após ser preso ao assumir o assassinato do seu chefe do clã. O crime foi cometido pelo seu melhor amigo, que sumiu com a sua amada e com o seu dinheiro. Caraca, que difícil essa vida. O game ganhou um remake em 2017 chamado de Yakuza Kiwami. Desde o começo, a série replica aspectos da organização criminosa na vida real. Uma dessas semelhanças é que, em Yakuza, você não encontrará facilmente inimigos com pistolas ou facas. O Japão tem pouco acesso às armas de fogo, então no game, na vida real, os membros da Yakuza costumam atacar com artes marciais e armas brancas. Kiryu ataca também com objetos do cenário, que podem ser até bicicletas ou motos. O protagonista é visto como um bad boy durante as lutas, mas mostra uma personalidade dócil e gentil nas missões. A história de Kiryu continua em Yakuza 2 de 2006 e o remake de Yakuza Kiwami 2. A trama está situada nos anos 80 e mostra a briga entre os clãs japoneses e uma nova máfia coreana que agora atua no Japão. Yakuza 3 mostra Kiryu aposentado e em paz administrando um orfanato com a sua filha adotiva Haruka. As coisas mudam quando o protagonista descobre que um antigo aliado não estava morto e está envolvido com uma operação do governo norte-americano no Japão. Yakuza 4 dá uma pausa na história de Kiryu e apresenta 4 novos protagonistas. Eles enfrentam uma polícia corrupta que prendeu integrantes do alto escalão do clã Tojo. Yakuza 5 uniu os novos protagonistas com Kiryu, que está de volta da aposentadoria para investigar por conta própria o assassinato do agente de Hakura, sua filha adotiva que resolveu seguir os passos de uma cantora pop japonesa. Yakuza 6 The Song of Life foi lançado em 2018 e é uma sequência direta do título de 2012. A carreira de Haruka é prejudicada quando todos descobrem segredos do seu passado com Kiryu. O protagonista é preso e, ao ser solto, já não encontra mais sua protegida. Haruka deixou para trás um filho pequeno.
Kiryu então parte para entender o que aconteceu. Antes de Like a Dragon chegar com um novo protagonista, a série principal da franquia ainda ganhou o título Yakuza 0, de 2015. O jogo é um prequel e narra as primeiras aventuras de Kiryu no clã Tojo. Até hoje, o game é uma boa porta de entrada para a franquia. A série ainda tem seus spin-offs, alguns que inclusive elevam o tom jocoso e bizarro da franquia. É o caso de Yakuza Dead Souls, que se passa em uma realidade alternativa em que os personagens precisam combater uma invasão zumbi em Tóquio. Já Yakuza Kenzan e Yakuza Ishin são focados no Japão feudal e protagonizados por figuras históricas para os japoneses. Os dois títulos nunca chegaram ao Ocidente. O spin-off mais conhecido de Yakuza é Judgment, que mostra a história de Takayuki Yagami, um advogado arruinado, assombrado pelo passado, que vai em busca de redenção enquanto trabalha como detetive particular na criminosa Kamurocho. O jogo era exclusivo de PlayStation 4, mas com a parceria da Sega com a Microsoft, receberá uma nova versão para novos consoles em 2021. Judgment chega para PS5, Xbox Series X e Google Stadia no dia 23 de abril. A nova versão ganhará melhorias gráficas rodando a 60 quadros por segundo, carregamentos rápidos e contará com todas as DLCs já lançadas. E tem mais, vem aí para a franquia Yakuza! Hollywood está produzindo um novo filme live action para a série. A produção ainda não tem data para estrear, mas, segundo o criador de Yakuza, o filme só será gravado se o roteiro for muito bom. Nagoshi disse que está acompanhando a produção ocidental para garantir que o filme corresponda bem ao universo dos jogos. Essa não será a primeira adaptação de Yakuza para o cinema. Em 2007, o diretor Takashi Miike trabalhou em um longa totalmente produzido no Oriente. Curiosamente, o filme se chama Like a Dragon, o mesmo nome que Yakuza 7 recebeu no Ocidente. A adaptação acompanha os primeiros passos de Kiryu saindo da prisão e a busca do mafioso de terno cinza pela mãe de Haruka, personagem que se tornaria central nos jogos seriados. Muitos dos acontecimentos do primeiro Yakuza estão no filme, como o sumiço do dinheiro do clã Tojo. O diretor Miike já tinha experiência com longas sobre a máfia japonesa e a adaptação de jogos para o cinema. Ele trabalhou no filme de Phoenix Wright. O resultado de Like a Dragon foi positivo, mas vamos ver se o novo filme da franquia também representa. O Game Shark vai ficando por aqui. Assistam agora o Mais Geek. Um beijo e até mais!